Olá, irmãos e irmãs. É com muita alegria que estou aqui para, mais uma vez, compartilhar com vocês, refletirmos juntos e juntas sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus. Bom, a partir então do Evangelho de hoje que ouvimos, eu gostaria de convidar cada uma, a pensar sobre um termo que estou aqui trazendo para a nossa reflexão, a partir do Evangelho, que é o termo travessia, ou travessias. Bom, o primeiro sinal da nossa travessia pela vida são os nossos cabelos brancos, como estão os meus, como está também o do primo João Marcos. Mas o termo em si, nós podemos lembrar que travessia são necessárias. As travessias são necessárias e nós não passamos pela vida sem essa experiência. Nenhum de nós. Travessia significa atravessar. Sair de um lugar e ir para o outro. Fazer uma travessia. Atravessar de um lado a outro. Pode ser uma região, pode ser um rio, pode ser um mar, pode ser também uma situação da vida, podem ser ideias. Eu preciso fazer algumas travessias em relação a ideias, convicções, conceitos, e isso não é nada fácil. Mas quem disse que o Evangelho é fácil? O Evangelho de Mateus, segundo nós lemos e sabemos, ele foi escrito para uma comunidade judaica. E por isso, no Evangelho de Mateus, a gente não vê uma grande preocupação em ficar explicando sobre as tradições para uma comunidade que já conhecia as tradições. E essa comunidade também, é bom lembrar, estava dividida em grupos. Nada novo debaixo do sol. Tinha suas tensões, os seus conflitos, as suas diferenças, as suas indiferenças, as suas intolerâncias, assim como nós. Consta, por exemplo, que judeus que eram convertidos ao cristianismo, eles eram, então, excluídos, por exemplo, da sinagoga. Mateus, no Evangelho de Mateus, ele quer mostrar um Jesus inserido, olha como isso é interessante e forte, inserido nas tradições judaicas. E ele quer mostrar como Jesus, que está inserido nessas tradições, como ele quebra alguns conceitos antigos. Veja se não temos travessias acontecendo. Talvez também por isso, no Evangelho de Mateus, quando Jesus se refere às leis judaicas, ele vai sempre além, ele cruza alguns campos e limites, e ele termina as falas dele dizendo: eu, porém, vos digo. E ele daí coloca tudo de cabeça para baixo. Mais uma situação complicada. Não parecem ventos opostos? É Jesus que estava provocando esses ventos. No texto, na narrativa, vamos olhar aqui, né, relembrar, é uma travessia que vai acontecer em momentos, parece-me que distintos. Nós temos dia, nós temos noite, vou colocar assim, e madrugada. Bom, os discípulos, então, estão compelidos a entrar na barca e são compelidos a fazer a travessia sozinhos. E eu fiquei pensando que quando a gente acorda de manhã, a gente não sabe as travessias que fará durante o dia. A gente não sabe, literalmente não sabe.
Nós não temos a menor noção do que vai ocorrer durante o dia. E talvez os discípulos não soubessem muito bem a dimensão da travessia que estavam fazendo, não só de um lugar para o outro, geograficamente, mas outras que estavam pela frente. E aí a gente se pergunta, eles estavam sozinhos na barca. Outro ensinamento de Jesus para eles, que não estaria sempre com eles. Será que eles continuariam crendo? Será que eles continuariam confiando, acreditando, mesmo estando longe de Jesus? Jesus não estava com eles fisicamente, como também não estaria em breve. E eles partem, mas Jesus fica. Ele se despede e despede as pessoas e sobe ao monte sozinho para orar. Ainda parece ser dia, por isso que eu coloquei dia. Os discípulos estão no mar e Jesus está no monte. Não é essa sensação que às vezes nós temos e as pessoas também têm de estarem meio sozinhas? Bom, vem a noite. Jesus está no monte, sozinho, orando. E os discípulos estão longe, na terra, na barca, açoitada pelas ondas. Por quê? Porque o vento era contrário. O vento era contrário. E o vento é contrário muitas vezes, dentro de casa, dentro da igreja e no mundo. O vento pode ser contrário. E até mesmo o ensino de Jesus, veja bem, era contrário para aquilo ou para as convicções da comunidade judaica, principalmente dos líderes religiosos. Olha que interessante. Jesus está em oração e é uma ação que vai anteceder a sua manifestação, andar sobre as ondas. E os discípulos estão meio que na agitação. E é uma manifestação deles que vai anteceder a experiência e ao encontro desse Jesus que vem nas ondas, vem sobre o mar e eles não reconhecem. E aí chega a madrugada. Nós temos a ação de Jesus de ir ao encontro dos discípulos sobre o mar. Nós temos a reação dos discípulos, que é uma reação que a gente se assusta com ela, porque é uma reação de estranhamento, de medo, de não reconhecimento. E como é que eles não reconheceram que era Jesus? O que faltou? Como é que eu não reconheço que esse ensinamento é de Jesus? Como é que eu não reconheço que o ensinamento sobre o amor, sobre o acolhimento integral não são de Jesus? A reação de Jesus inicial é de acolhida, de encorajamento. Ele diz: não tenham medo, não tenham medo, sou eu. E vem em seguida meio que um teste, uma dúvida se o Senhor é mesmo, é o Senhor mesmo. Então mostre, olha só. E aí temos o vento, e acontece que enquanto Pedro caminha, o vento continua. E a adversidade ainda está ali, presente na narrativa, nesse evangelho, nesse texto, a presença de Jesus. Parece que não tirou o vento, ou pelo menos a gente não tem, essa ênfase. A presença de Jesus não tira o vento, ou nem sempre tira o vento. As lutas continuam, a dificuldade continua, os enfrentamentos continuam. E, inclusive, o enfrentamento da morte.
que não é vergonha. Então, veja só, nós temos, né, a partir também dos comentários que temos sobre o texto, nós temos elementos bastante simbólicos e vamos explicando e caminhando para o final, ou relembrando esses elementos. Nós temos Pedro, que é uma metáfora, pode ser metáfora de nós mesmos, de cada um de nós. Pode ser a representação de cada um de nós, que duvida, que pede sinais, que às vezes não acredita, que tem uma saída, que se rende, às vezes é o caminho mais fácil, que se agarra a conceitos e ideias que não estão mais promovendo vida. E embora o vento sopre, dizendo, olha, é preciso mudar, a gente se agarra, que não resiste o suficiente. E às vezes porque a gente paralisa, às vezes porque a gente tem medo, por conta do conforto, porque é um conforto também estar como estamos, ou do jeito que a gente pensa, enfim. E os tradicionalismos também podem paralisar uma tradição que não contribui, que não ajuda. E os enfrentamentos, os desafios, a mudança, tudo isso é muito mais difícil, porque mais fácil é a gente não enfrentar. E quantas vezes, antes de enfrentar o outro e o mundo, a gente precisa se enfrentar? E não estou falando de coisas distantes, são coisas concretas, reais, que não estão lá fora no mundo, mas estão dentro de casa, dentro da igreja. Às vezes a gente costuma falar de uma forma tão abstrata, e o pecado do mundo, não. É o meu egoísmo, é a minha inveja, é a minha soberba, é a avareza, é a rejeição, é o preconceito, não é? É empáfia. Tanta coisa que está dentro, não está lá fora, não. Por isso é que é difícil. E aí temos o barco. Olha as travessias, hein? O barco, que é a metáfora, a imagem também pode ser da igreja em missão no mundo. Agora, como é que a igreja vai levar para o mundo uma mensagem se ela própria não consegue ser aquilo que ela precisa anunciar? E ela enfrenta ventos contrários. Que ventos contrários? Porque o mundo não é o vento contrário do próprio evangelho. É a própria palavra de Jesus dizendo como a gente tem que ser e a gente não consegue. É um vento contrário. Não é louco isso? É sim. E aí, que mundo? Que vento contrário? Um mundo que está aqui perto de nós, dentro da nossa casa e da nossa igreja. Um mundo plural, variado, agitado, diverso, tecnológico, uma igreja a enfrentar dentro dela, em primeiro lugar, ventos de exclusão, de violência, de morte, de rejeição, de injustiça, aqui e lá. Lá, muito mais, talvez, a retirada de direitos, uma igreja a enfrentar a ganância, a exclusão, a destruição da criação. E como é que ela participa da destruição da criação? Quando nós admiramos, quando nós endossamos ações de pessoas cujo poder é usado para destruir, não para manter. Então, uma igreja que precisa fazer muitas travessias, constantes travessias, transpondo suas razões, seus costumes, suas tradições em prol do amor, do outro, da paz,
da misericórdia e da construção e reconstrução da vida das pessoas e das nossas próprias vidas e da nossa família. E nós temos um mar, símbolo de todas as nações. E Jesus, que anda sobre o mar, indica o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. Assim, da mesma forma, quando Jesus é elevado às nuvens, essa imagem também é para mostrar o senhorio de Cristo. E essa cena, né, com o barco, com os discípulos e o mar agitado, sugerem, então, uma igreja, eu, você, nós, igreja em missão, em um mundo conturbado, caótico. O nosso mundo, o mundo onde vivemos. Não é o mundo do outro, é o nosso mundo. E a última etapa desse texto que eu gostaria de conversar com vocês é esse não reconhecimento. E quem reconhece? Jesus não é reconhecido pelos seus. Os discípulos não o reconhecem. Caminharam com ele, andaram com ele, viveram com ele, comeram à mesma mesa, tinham aprendido com ele, tinham acabado de ver Jesus na experiência da multiplicação dos pães e ainda assim dizem, é um fantasma. Jesus, nesse episódio, não é reconhecido pelos judeus, mas ele é reconhecido pelo povo de Genezaré. Ele é reconhecido pelo povo de um lugar gentio da Galileia. Olhe a travessia, ou olhem as travessias, percebamos as travessias presentes no texto. É a comunidade dos excluídos que reconhece Jesus. E é o encontro dela que os discípulos estão indo, possivelmente sem se darem conta de que estavam realizando uma das grandes travessias da vida deles. Eles iam ao encontro daqueles que eram rejeitados. Cada um de nós, com certeza, tem e precisa realizar muitas travessias na vida. E os nossos enfrentamentos são muitos. O vento sopra e é agitado e nos agita, mas nós temos que ficar com esse Jesus caminhando sobre as águas, com Jesus soberano. É a soberania de Cristo que prevalece nessa travessia e não a nossa. Que Deus nos ajude, nos ensine, continue nos ensinando, abençoando. E que Deus ajude você a fazer as travessias que você precisa para ser melhor e para transformar o seu espaço em um espaço de acolhimento, de amor e de misericórdia. Que Deus nos ajude e que a paz de Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Um grande abraço. Amém.